Música caliente, sol e praias de perder o fôlego. A República Dominicana tem tudo o que se espera de um país plantado no meio do Caribe. Mas em 500 anos de história, a terra onde nasceu a primeira cidade da América vem pagando um preço alto pelo desenvolvimento. O repórter Eco Especial sobre a República Dominicana vai mostrar os contrastes da ilha. O desmatamento e a poluição assustam os ecologistas. A natureza vence a guerra contra a destruição nos parques nacionais, áreas protegidas que guardam tesouros como a pequena Isla Saona. Os mares desconhecidos do Caribe, descobertos pelos navegadores há 500 anos, ainda provocam a emoção da aventura. As águas são tão cristalinas que refletem até as nuvens. A visão do Novo Mundo, que Cristóvão Colombo teve em 1492, surge à frente. O lugar que os índios chamavam de Quisqueia, a mãe de todas as terras. Colombo rebatizou a ilha de Hispaniola. O navegador genovês considerava este o pedaço mais belo do mundo. A República Dominicana faz parte do circuito das ilhas paradisíacas do Caribe. Ela divide a Hispaniola com o pobre Haiti. O país é um pouco maior do que o estado do Rio de Janeiro. Estamos descendo em Santo Domingo, a capital da República Dominicana e do merengue. Não dá para esquecer o sentimento de estar numa ilha. Andando pela Avenida Malecon, que rodeia a cidade, o que se vê é céu e mar. Mar e céu. Nenhuma montanha, um ponto qualquer. Dá uma sensação de isolamento para quem vive outras paisagens. Aqui está um povo alegre, parecido com os brasileiros do Nordeste. O clima quente faz com que a vida tenha um ritmo mais calmo. As cores vivas das casas confirmam a imagem de bom humor dos que moram no Caribe, o que também transparece na ingênua arte naif, um retrato do dia a dia no país. Não é preciso consultar nenhum almanaque para descobrir que a maioria é de mulatos. Eles são 73% de uma população de 10 milhões de pessoas. Os índios já não existem mais. 600 mil taínos moravam na ilha quando os europeus chegaram. Em menos de 100 anos, eles foram exterminados. Hoje são lembrados apenas na estátua no meio da praça, nos livros de história e na linguagem do povo. Yuca é maíz. Yuca é mandioca para nós. Casabe. O que é casabe? Casabe, una torta que hacían con yuca. El tabaco, el algodón, que hacían ropa para ellos. Caribe. Calcula-se que 30% dos dominicanos estão desempregados e 40% tiram o sustento de subempregos. Uma curiosidade, a primeira fonte de renda do país vem dos dominicanos que trabalham clandestinamente nos Estados Unidos e mandam dinheiro para os parentes que ficaram. Todos os anos, 20 mil pessoas deixam o país para trabalhar no exterior. O turismo é a segunda fonte de recursos. Nas ruas encontramos uma cena familiar para os brasileiros.
As crianças tentam vender chocolates ou arrancar alguns trocados dos turistas. O contraste entre ricos e pobres não tem disfarce. De um lado, os muito ricos. Do outro, quem não tem nem onde dormir. Os carros ou são importados, último tipo, ou estão caindo aos pedaços. Os produtos industrializados vêm de fora e custa muito caro repor uma peça quebrada. Engraçados são os motocochos, motos que fazem o papel de táxi. Eles estão em toda parte, desafiando o perigo. Um transporte só para quem tem coragem de dividir uma garupa apertada ou se arriscar numa direção não tão segura. No táxi de verdade sobre 4 rodas, as queixas são muitas. O trânsito é infernal. Nas esquinas, quase não há semáforos. E a única alternativa é a buzina. O motorista do nosso táxi é o Sr. Juan, que nasceu na ilha e nunca saiu daqui. Nós vivimos mais ou menos, não tão mal, aunque não tão bem, mas não vivimos tão mal. A vida na República Dominicana está cara e há muita corrupção no país, conta o seu Juan. Ele diz que hoje o que os dominicanos mais desejam é um governo que olhe para o povo e dê melhores salários. Em toda parte existe a corrupção. O povo já se acostumou, então, à corrupção. Mais ou menos. Sonhando com o futuro, os dominicanos não esquecem do passado. Mais que lembranças, a preservação do patrimônio pode significar a salvação econômica do país, atraindo turistas e dólares. Os dominicanos se orgulham de guardar uma das páginas mais importantes da história do continente. A América nasceu na República Dominicana. Aqui os europeus construíram a primeira cidade do Novo Mundo. Uma das edificações mais antigas de Santo Domingo é o Palacete da Família de Cristóvão Colombo. Andar pelo centro colonial de Santo Domingo é refazer os passos dos descobridores na América. Esta é a primeira rua americana, a Rua das Damas. O conjunto colonial é patrimônio histórico da humanidade desde 1990. A muralha é uma recordação da época em que os piratas costumavam atacar a cidade. Nossa Senhora de La Encarnación é a primeira catedral da América. Santo Domingo também tem o Tribunal de Justiça número 1 e centenas de casas de 500 anos. A parte antiga é dominada pelo Alcazar de Colombo. Agora vamos a conhecer a casa do filho de Cristóvão Colombo, Diego Colombo. Durante 6 décadas, o clã do Grande Almirante do Mar Oceano viveu no palacete de estilo gótico com influência árabe. Ele foi inaugurado em 1510 pelo filho de Cristóvão Colombo, Dom Diego. São 72 portas e janelas de 22 aposentos. As paredes grossas foram erguidas por 1.500 índios taínos. Toda a casa foi construída sem pregos, é totalmente encaixada. Podemos ver aqui que a porta é encaixada na pedra para fixá-la à parede. Como podemos ver aqui que não tem nenhum prego. Os móveis do Alcazar são originais dos séculos XVI e XVII, mas nenhum foi usado pela família Colombo. Tudo que havia de valioso na casa foi levado pelos piratas, principalmente o famoso Francis Drake. Os ambientes foram reconstituídos, tentando manter fidelidade ao estilo de vida da época. Quem passa pelos quartos da família se surpreende. Repare o tamanho das camas. Parece que os grandes heróis eram bem pequenos. A cidade histórica ainda guarda segredos. Algumas fachadas mais modernas escondem outras casas quinhentistas, que a arqueologia urbana pode revelar. A grande luta é para preservar este patrimônio universal da poluição. Estamos primeiro tratando de eliminar o trânsito pesado
A fumaça dos ônibus e carros agride as pedras dos monumentos, explica a responsável pelo patrimônio histórico. Para resolver esse problema, os veículos vão ser proibidos de circular no trecho histórico. Eles também têm um programa de educação ambiental, para que os dominicanos reconheçam a importância da cidade colonial. Porque a nós nos interessa muito que o dominicano conozca a importância e o valor que tem a cidade colonial. Ao lado do conjunto histórico corre uma ameaça que ainda não começou a ser vencida. O Ozama é o maior e mais poluído rio de Santo Domingo. 60 empresas jogam resíduos industriais na água e não são obrigadas pelo governo a ter estações de tratamento. Apesar da sujeira e do mau cheiro, ainda há quem se arrisque a pescar nessas águas turvas. Na capital, Santo Domingo, quase tudo lembra Cristóvão Colombo. Os dominicanos garantem que os restos mortais do descobridor estão neste monumento inaugurado há 2 anos. À noite, 150 mil holofotes lançam no céu a cruz em homenagem a Colombo. O governo garante que é uma atração a mais para os turistas, mas muitos dominicanos argumentam que num país sob ameaça constante de blackout, é um desperdício sem tamanho. A noite caribenha tem outros agitos que já causaram muita briga entre governo e ecologistas. Vamos entrar na Caverna Discoteca. 200 mil pessoas se divertiram aqui no último ano. A maioria, turistas deslumbrados com a energia da gruta. É uma energia, contagia a gente. Não tem nada igual. Os ecologistas sentiriam calafrios nesta caverna discoteca. Todo o ecossistema foi destruído. A vida desapareceu. Restou apenas o esqueleto da caverna. As estalactites vibram ao som do merengue. Já as estalagmites no chão, bem, estas desapareceram sob o cimento. A luz forte acabou com a umidade necessária para que a caverna continuasse viva. Os micro-organismos não sobreviveram ao calor. Os antigos moradores, os morcegos, foram despejados. Foi muito trabalho, foi problema de infiltração de água. Deu trabalho retirar os 500 morcegos da caverna, garante um dos donos da discoteca. Ele afirma que foram tomados todos os cuidados para não machucar os animais. Poner a dormir e levar a outra cueva para salvá-lo, claro. A caverna foi alugada por um grupo de franceses e americanos pelo período de 10 anos. O gerente da exótica discoteca diz que o dinheiro pago ao governo é aplicado na preservação da natureza. Mesmo que o dinheiro esteja sendo usado para uma boa causa, os ecologistas continuam preocupados. Essa caverna nunca mais será a mesma. Outra opção da noite são os cassinos espalhados por todo o país. Além do jogo livre, os turistas se divertem com shows embalados pelo merengue, o produto mais típico da República Dominicana. Os cassinos são a melhor opção de trabalho para os bailarinos de merengue. Fazendo vibrar os turistas, eles conseguem salários acima da média. O executante ou o dançarim. O merengue é um ritmo rico e sensual, define essa bailarina. Ela diz que é fácil aprender os primeiros passos. Em 1 hora, dá para sair dançando. Quem se habilita? Com o pé direito a mulher e o homem com o esquerdo. E o passo básico é este, sempre levantando e o movimento de cadera. Os ombros se movem muito pouquito, mas sempre se lleva o ritmo na cadera. En la cadera. Este es el pie, el paso básico. Y de aquí se abre hacia los lados y hacia adelante, hacia atrás y vuelta. Pero siempre el paso básico es este.
paisagem de cartão postal, o sol anuncia mais um dia agitado em Santo Domingo. Aos poucos, as ruas vão ganhando movimento. Uma caminhada à beira-mar revela flagrantes da vida dominicana. O mar convida para um mergulho. Mas é preciso tomar cuidado. Muitas praias estão poluídas. Em toda a ilha, só um hotel tem estação de tratamento de esgoto. Todo o resto vai direto para o mar. Nas ruas também vemos outro problema, o lixo da ilha. Uma parte é queimada, mas a coleta ainda é deficiente e muita sujeira fica espalhada pelos cantos, principalmente nos lugares mais pobres. Longe de Santo Domingo, conhecemos o retrato original da ilha caribenha, as reservas biológicas onde a natureza está a salvo. A sudoeste da República Dominicana está o Lago Henriquilho, de águas salgadas. No centro do lago fica o Parque Nacional da Ilha Cabrito, um dos 13 do país. É o único com infraestrutura para ecoturismo. A Ilha Cabrito, com 24 quilômetros quadrados, é coberta pelo típico bosque seco. Aqui está a maior reserva mundial do crocodilo americano. 62 espécies de aves dominam o espaço aéreo. O Parque Nacional da Ilha Cabrito está próximo da fronteira com Haiti, o país mais pobre da América. A derrubada das florestas quase transformou Haiti num grande deserto. A República Dominicana está aprendendo a lição e luta para fugir desse destino. Os dominicanos sabem que o equilíbrio ecológico de uma ilha é delicado, muito mais vulnerável às agressões do que as terras de um continente. Quando acabam as reservas naturais, não há para onde correr. Mas em algumas regiões do país não há como fugir da realidade do terceiro mundo. Em Higüey, florestas foram devastadas para dar lugar a quilômetros e quilômetros de canaviais. A diversidade foi substituída por uma paisagem monótona. No lugar da mata, o açúcar para exportação. Os trabalhadores ganham $2 para cortar 1 tonelada de cana. Um salário parecido com o dos boias-frias brasileiros. O campo de trabalho ainda é dividido com os haitianos, que perambulam pelo país, fugindo de uma miséria maior. A chegada da nossa equipe representa a possibilidade de dinheiro mais fácil. Os lavradores só aceitam gravar entrevista em troca de cachê. Esses $2 equivalem ao salário de 2 dias. Eu venho aqui a trabalhar. Eu corto cana das 6 da manhã às 6 da tarde, conta o haitiano Monioco Liben. Ele diz que é bom viver aqui, mas que são muito pobres e tudo é muito caro. Com o dinheiro que ganha, só dá para comer arroz com farinha todos os dias. Porque nós estamos demasiado pobres para conseguir a coisa que tu necessita. Da floresta nativa, muito já desapareceu. O próprio governo admite que restaram menos de 11% da mata. Os ecologistas são unânimes. Isso é pouco para qualquer país. E mais preocupante ainda, quando ele está na faixa dos grandes desertos do mundo. O acelerado desmatamento na República Dominicana provocou mudanças climáticas e comprometeu os recursos hídricos. 400 rios secaram. Debaixo dessa ponte, onde passava o caudaloso rio do Higüey, hoje as crianças brincam. Aqui o lixo é jogado direto no rio, um hábito comum entre os moradores da periferia, resultado da miséria e da ignorância. As margens do rio do Higüey se transformaram num grande depósito de lixo. Na mesma água onde o esgoto é jogado, as mulheres lavam a roupa e as crianças tomam banho. Esta mulher nasceu à beira do rio e ainda lembra-se dos tempos em que a água era limpa e podia ser bebida sem susto. Sim, era limpo. Os moradores sujam o rio
Porque não tem outra alternativa, diz Dona Argentina. A coleta de lixo não chega aqui. Cansada de não ser ouvida, ela pede a nossa ajuda para limpar o rio. Porque já que a comunidade não faz nada por nós, que lo hagan ustedes, que nos den uma ajuda. Aos 52 anos, Dona Argentina precisa comprar água para beber. E um pote nunca dá para toda a família. Os dominicanos que moram nesta região vão longe atrás de água. No lombo do animal, com a lata na cabeça, eles vencem quilômetros. E 1 litro de água pode custar mais caro que a mesma medida de gasolina. Ultrapassando as barreiras da água poluída, o ecologista Camilo Rondon vai contando que os lençóis subterrâneos já estão contaminados pelo esgoto. É volver a poblar a ribeira dos rios. Os ecologistas cobram 2 medidas de emergência do governo, diz Camilo Rondon. O reflorestamento das matas ciliares, que ficam às margens dos rios, e a construção de estações de tratamento em toda a ilha. O ecologista afirma que, sem as estações, os rios poluídos se transformaram em bom negócio apenas para algumas empresas que purificam a água. É novo negócio que ha emergido en los últimos 5 años. Y es un negocio que es muy lucrativo, le está dejando mucho beneficio a muchas compañías y de ahí es que la están consumiendo las personas. O movimento ecológico caminha devagar na República Dominicana. Há muito o que fazer para recuperar rios e florestas. Na reserva da Ilha Saona, a natureza está levando vantagem. O ar é puro, o mar é limpo e os animais vivem tranquilos. No zoológico de Santo Domingo, um exemplo de sucesso. Os pesquisadores conseguem a reprodução em cativeiro de animais ameaçados de extinção. Quando Colombo chegou por aqui, ficou impressionado com as milhares de aves que voavam pelo céu da República Dominicana. Pássaros de plumagens exuberantes e cores vivas. Alguns animais que eram comuns na ilha, hoje podem ser encontrados no Zoo de Santo Domingo. É um concorrido programa de fim de semana. As famílias vêm preparadas para tudo. Trazem comida, rádio e até colchões improvisados. No tour pelo zoológico, crianças e adultos matam a curiosidade sobre as espécies nativas. Neste país antilhano, há poucos mamíferos. Predominam as aves. Os desequilíbrios ecológicos, como a derrubada das matas e a caça predatória, colocaram alguns animais na lista de extinção. Um estrago que os pesquisadores do zoo tentam consertar. A guia do zoológico nos apresenta a cotorra, popularmente conhecida como cuca, um animal familiar para os brasileiros. Mas esta espécie de periquito só existe nesta ilha do Caribe. Está proibida a caça das cotorras. Caçar e vender a cotorra são atividades proibidas no país, conta a guia. A ave já foi a mascote preferida dos dominicanos, mas hoje está ameaçada de desaparecer. Há uma campanha de esclarecimento dirigida à população que já está dando bons resultados. E as pessoas han correspondido. Outra ave da terra, o perico de la Espanhola, gosta de viver em dupla. Estes periquitos adoram namorar, mas têm dificuldades para se reproduzir em cativeiro. É difícil reproduzir esta espécie em cativeiro. Ainda não conseguimos sucesso na reprodução do perico, diz a nossa guia. Eles precisam de liberdade e privacidade para o acasalamento. São capazes de vencer milhares de quilômetros. A reprodução é difícil, mas os pesquisadores do zoo continuam tentando. Se separam da bandada, então formam praticamente uma vida privada. Com sua aparência pré-histórica, o iguana-rinoceronte passeia pelas zonas áridas da República Dominicana.
Eles se alimentam de brotos e pequenos animais. Vivem até 20 anos. Muitas vezes, os iguanas vão parar na panela dos camponeses, um hábito culinário que tem sido fatal para a espécie. Também são vítimas de superstições. Muitos acreditam que os iguanas trazem má sorte. Diz a lenda que eles atacam o gado e rasgam o couro dos animais. Pura calúnia. O iguana rinoceronte é inofensivo. O crocodilo americano, presa fácil nas ilhas do Caribe, tenta descansar no zoológico. Mas nem aqui tem paz. É acertado por uma pedrada. Incomodados com o sossego do bicho, esses visitantes do zoo dão um mau exemplo. A desculpa é sempre a mesma. Claro, lo machuca, por isso lo tiramos com cuidado. O argumento não convence. As pedradas podem não ferir o couro do crocodilo, mas causam um enorme estresse, diz a guia. No zoológico, o animal ainda tenta se esconder, mas lá fora é impossível fugir dos caçadores. Ninguém sabe os números, mas milhares de crocodilos viram bolsas e sapatos a cada ano. A única chance para a espécie tem sido a reprodução em cativeiro. O povo dominicano está mais consciente da importância da preservação da natureza, diz o jornalista Edsel Baez. Ele revela que já existem 32 grupos ecológicos fortes no país. Custo social, custo político, custo econômico, esse problema fica só para a gente e para o povo. Baez aponta que ainda falta uma política de desenvolvimento que leve em conta os princípios ambientais. Ele também cita como prioridades a construção de estações de tratamento de esgoto e o reflorestamento. Porque tem que obrigar, né? Aquele pessoal que tem dinheiro não se importa com isso, além de que não tem consciência. Na vizinhança de Baiahibe, conhecemos uma região onde as ilhas verdes resistem. Nas áreas onde a vegetação permanece intocada, é possível ver as árvores típicas. Elas têm nomes estranhos para nós: guaiacã, caia, caoba. Mas qualquer criança do campo sabe apontar e dizer para que servem as árvores. Josefina, o que estás haciendo? Cortando una guayiga. ¿Para qué sirve? Para hacer pan. ¿Es mejor que el pan de trigo? Sim. Da terra, os dominicanos tiram pedras que vão direto das mineradoras no centro do país para as mãos dos artesãos. Larimar é a pedra da cor do mar e o amuleto do amor. Mas o forte é o âmbar. Na República Dominicana está uma das maiores reservas do mundo dessa pedra, que contém trechos da história do planeta. Desde os tempos dos índios dominicanos, os taínos, até hoje, o âmbar é utilizado como amuleto contra más vibrações. A pedra também é conhecida como a gema dos séculos, porque foi formada a partir da resina de plantas há milhões de anos. E olhando para o âmbar, na contraluz, a gente percebe que essa pedra guarda fragmentos de insetos e de plantas. São fósseis valiosos. Um grande número de pedras traz pedaços do passado que são estudados pelos arqueólogos. As lembranças petrificadas viram um souvenir nas mãos dos turistas. A pedra bruta é trabalhada pelos artistas. Eles fazem surgir do âmbar formas de animais. Moldam transparências. Os tons mais comuns do âmbar vão do amarelo claro ao escuro. Mas existem outras colorações raras, como o azul. Para descobrir se o âmbar é verdadeiro ou falso, existem duas técnicas. A mais sofisticada é a do raio ultravioleta. Se for âmbar, a pedra fica azulada. Pelo método simples, basta usar o fogo. O âmbar de verdade exala um perfume agradável. Tem cheiro de mel. Ninguém sai da República Dominicana sem uma pedra de âmbar e sem uma visita à Isla Saona. A ilha pertence ao Parque Nacional del Oeste, uma reserva de 41 mil hectares, protegida há 20 anos. Para chegar a Saona, viajamos 1 hora de barco.
Junto vão os novos descobridores da ilha, os turistas. É um grupo de brasileiros que vem pela primeira vez ao Caribe, esbanjando a animação. A República Dominicana é mesmo um lugar privilegiado, onde é possível ter uma aula de ecologia sob um cenário paradisíaco como esse. A Ilha Saona é uma das reservas biológicas mais importantes do país e sob o sol do Caribe. E este mar turquesa não há como resistir. Os coqueiros, que parecem tão típicos, foram introduzidos no cenário. Eles expulsaram a vegetação nativa, mas poucos notam a diferença. Os coqueiros já fazem parte da paisagem oficial. Todos os dias, centenas de turistas chegam para passar algumas horas na Saona, a imagem mais que perfeita da Ilha da Fantasia perdida no Caribe. Na ilha vive uma comunidade de pescadores. O número de habitantes é controlado, não passa de 700 pessoas. Em 10.000 hectares de natureza, esses poucos privilegiados vivem da pesca e do turismo. As barraquinhas vendem, como em qualquer praia do mundo, recuerdos de viagem, camisetas, bijuterias feitas de pequenas conchas, ou as maiores, que colhem do mar, vistosas e exóticas. ¿Cuánto cuesta eso? 25 pesos. 10 metros, como 10 metros. É preciso mergulhar fundo, só no pulmão, para buscar essas conchas, conta o dominicano Antônio. As mais baratas custam $1. Quanto maior a profundidade para pegá-las, maior a cotação. Quanto ganhas por mês vendendo? 1.300 pesos mensuais. O senhor Domingos conhece todos os caminhos da Ilha Saona. Sabe onde estão as árvores e os pássaros. E ajuda a fiscalizar para que a reserva biológica seja respeitada. Ele é um dos moradores mais antigos. Lembra que veio para ficar 3 meses e vive na ilha há 35 anos. Me gusta mucho la isla. Por quê? Se vive tranquilo. Com tanta coisa nova para se ver e experimentar, não há estômago que resista. A comida dominicana chega na hora e parece mais saborosa neste cenário. O prato mais típico é o arroz criojo, uma variação local da paella, criada pelas primeiras senhoras espanholas do Novo Mundo. Elas não encontraram os mesmos condimentos e tiveram que improvisar. Não se sabe se por influência das cores locais ou da arte culinária, muitos juraram não ter comido nada tão bom. É super pitoresco, uma delícia, a comida é saborosa, é limpa, a gente vê que é bem preparada. Nós estamos loucos para saber como é feito. O que escapa do voraz apetite dos turistas cria um rastro de problemas para a ecologia da Ilha Saona. Pratos de isopor e talheres descartáveis, quando queimados, provocam uma nuvem negra de fumaça e poluem o ar. Mas quando o merengue está no ar, os dominicanos parecem não lembrar de mais nada. Eles tentam ensinar aos turistas o molejo dessa mistura de salsa com lambada. Precisa ter fôlego para acompanhar. Os ombros ficam parados. O balanço do merengue é só da cintura para baixo. Esse é o ritmo da música, não? Quem chega de fora precisa ter um bom ouvido para seguir o ritmo, diz o merengueiro. E é fundamental uma cintura maleável. Ele fala que os dominicanos já nascem sabendo dançar. Los llevamos en la sangre, desde pequeñito, cuando uno nace, tiene el merengue en la sangre, ¿no? Aprendendo 3 passos básicos, o professor de merengue garante que ninguém faz feio. É claro que numa aula ou 2 não dá para dançar em cima do coqueiro. Para
Próximo da Ilha Saona, há muitos passeios ecológicos. No barquinho, vamos explorando as redondezas. Logo na saída, encontramos o pelicano. Ele sempre faz um número extra para as câmeras dos visitantes, como da insistente pescaria. No estreito de Catuano, que separa a ilha da península, está o mangue. Seguimos pelos canais, um rally náutico. Respeitando os limites de velocidade, o experiente pescador Bienvenido vai decifrando as trilhas do mangue, que, como sempre, é um berçário de inúmeras espécies de animais. A areia é diferente, parece feita de conchas. Entre as raízes, pulsa a vida. Por aqui, os dominicanos classificam o mangue em 3 categorias, por cores. Mangle blanco, le gusta más en los ríos, en agua dulce. O branco, de água doce, enumera Bienvenido. O mangue vermelho, de águas mais profundas. E o negro, onde não há água, só lama. Ele conclui que o mais importante é que o mangue fique assim, preservado, para que continue dando origem a novas vidas. Sí, que nadie lo toque, nadie le ponga la mano, porque es una reserva natural y todo el mundo lo necesitamos. Os barcos se aproximam da área onde as fragatas se abrigam. De longe dá para ver os pássaros voando em bandos. No alto das árvores, os machos se exibem para as fêmeas. Estufando os grandes papos vermelhos, parecem mesmo irresistíveis. Não é preciso ir muito fundo para descobrir as verdadeiras joias guardadas pelo mar caribenho. Eu estou andando de joelhos no rasinho. E olha só o que eu encontrei. A enorme estrela do mar tem cerca de 20 centímetros. Caminhando por estas claras piscinas naturais, é comum encontrar várias delas, às vezes bem juntinhas. Ainda explorando águas pouco profundas, surge um outro habitante do mar. A medusa boia tranquila. Quem visita este outro lado pode ver que o mundo marinho ainda é o mais preservado. A República Dominicana, como a maioria dos países do terceiro mundo, traz todas as promessas de um lugar cheio de belezas e corre todos os riscos de uma região pobre. Para a população, a briga pela sobrevivência no dia a dia pode parecer mais importante que a luta para salvar rios e florestas. Mas há um forte argumento a favor da preservação da natureza. A República Dominicana é o 4º mercado turístico do Caribe. Ninguém vai se interessar em pagar em dólares para ver um país destruído, que terá um deserto se persistir com a atual política de meio ambiente. A saída ecológica pode indicar o rumo para a redescoberta de um novo mundo. Na virada do milênio, a questão não é mais descobrir terras distantes, mas recuperar os paraísos perdidos.